Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Pessoal que está acompanhando online, vocês conseguem nos ouvir? Se puderem escrever no chat, por favor. Ok. Então, a gente está dando, né, início à última, né, edição do CFO Experience, que é um evento que a gente... Última edição do ano, né, do evento que a gente organiza entre a FEA USP, né, representados aqui por mim e pelo professor Anderson Braga, né, e pela FIPECAF, representados, né, pela Juliana e pelo George, né, todos professores da FIPECAF, do mestrado profissional, né, e eu, professor Anderson, aqui representando a FEA. Esse evento ele surgiu em 2023, né, como uma iniciativa de aproximação, né, entre a academia e o campo profissional. Então, a gente traz profissionais, né, destacados no mercado, especificamente com atuação na função financeira, especialmente diretoria financeira, CFO, né, para discutir temas que são de interesse, né, tanto da academia quanto da prática. Então, a gente tem uma estrutura bastante abrangente de temas que são discutidos, né, que são trazidos, né, e o envolvimento de toda a comunidade. Né? Então, agradeço a presença de vocês aqui que estão pessoalmente. Né? Esse evento, sempre o último evento do ano, a gente organiza no formato híbrido, né? Então, na fé e né, com a participação também do pessoal remotamente. A estrutura do evento, né, para que todos tenham conhecimento, o evento está estruturado basicamente em três partes. Né? Na primeira parte, a gente tem as perguntas, né, que são propostas por nós, né, organizadores, aos nossos convidados. Depois, a gente tem a participação da plateia, então, a gente tem alguns minutos, né, para intervenção, comentários, né, questões endereçadas aos nossos convidados. E na terceira parte, a gente tem uma dinâmica mais divertida, né, com um quadro aí especial e o próprio encerramento do evento. Né. E hoje, né, a gente conta com a participação aqui especial dos dois convidados, né, então o Francis, né, e o Leandro, que eu gostaria, né, que inicialmente se apresentassem, contassem um pouco, né, das experiências deles, né, e da função, né, que eles exercem atualmente aí no campo profissional. Né. E aí, logo após, a gente vai dar início à nossa discussão, né, com as nossas perguntas. Então, Leandro, posso passar para você primeiro? Obrigado, professor Daniel. Obrigado aí, pessoal, a turma toda que está aqui pela organização do evento. Como o professor Daniel falou, meu nome é Leandro, eu tenho 35 anos. Eu hoje trabalho como CFO de uma empresa, vou contar mais para vocês. Mas eu sou formado originalmente aqui na FEA. Na verdade, um passo atrás, quando eu me formei na escola, eu sou de São Paulo, estudei num colégio chamado Agostiniano Mendel, que fica na região do Tatuapé. E quando eu me formei no Agostiniano, eu fui fazer Exalc, não sei se vocês conhecem, a Escola de Agronomia da USP. Eu fiquei lá por um período de quase 2 anos, e aí na agronomia eu acabei não me encaixando muito bem e entrei aqui na FEA em 2010, no curso de Administração de Empresas, e aí fiquei aqui de 2010 a 2014. A FEA foi bastante importante para mim, foi aqui que a minha vida realmente se desenvolveu. Conheci a minha noiva na primeira festa aqui, não sei se ainda existe, o FEA Funk, e isso foi há 16 anos atrás. Agora ela está até aqui assistindo, então há 16 anos aí com ela e conheci ela aqui na FEA. Durante a FEA, no ano de 2013, eu fiz um intercâmbio que a FEA me proporcionou, que foi estudar na França por um período aqui da faculdade. E aí, durante esse período, eu estagiei em gestoras de private equity, de investimentos ilíquidos, né? E aí me formei aqui, continuei trabalhando na gestora, né, de private equity, de investimentos privados, e fui me desenvolvendo lá como analista, e depois associate, depois VP, enfim, o cargo clássico, que eu imagino que vocês conheçam.
Naquela época, eu até tinha vontade de empreender, mas eu fiz administração e uma dor que eu sentia na época é que eu não tinha, na verdade, muitas ideias assim em relação a diferenciais conhecimentos técnicos, como, por exemplo, quem faz algum tipo de engenharia, que sabe montar um software e coisas assim. Então, eu segui essa carreira mais clássica. Eu tinha um driver também por remuneração, e aí eu enxergava as opções de investment banking ou de private equity como algo que fosse me remunerar adequadamente naquele momento, e aí foi mais ou menos por aí as minhas escolhas. Eu fiquei, então, desde 2012 até 2020 fazendo isso. Em 2019 eu entrei no mestrado em contabilidade aqui na FEA. Em 2020 fui fazer uma extensão nos Estados Unidos, na Universidade de Illinois, no mestrado de finanças lá, durante a fase da pandemia. E aí me formei nesses mestrados aí, com essa experiência, e depois, quando eu voltei para o Brasil, eu já tinha tido uma experiência de quase 10 anos com investimentos privados do ângulo do investidor, né, muito mais ali dentro de uma equipe de análise, e queria ter mais a experiência executiva, e aí foi quando eu aceitei um convite para me tornar diretor financeiro de uma empresa recém-investida, e na verdade eu acompanhei o final do processo de investimento, de diligência e negociação dos contratos da área de saúde, de uma gestora chamada GF Capital, que é uma gestora que tem escritório aqui no Brasil, na Índia e nos Estados Unidos, e que faz investimentos de growth em alguns setores específicos. Isso foi no final de 2021. Aí fiquei de CFO nessa empresa, que é uma empresa familiar, de final de 21 até o início desse ano, quando eu saí para montar o meu próprio fundo. Eu reuni investidores para fazer investimento em uma outra empresa, então um investimento concentrado. Esse fundo que eu conduzo junto com uma equipe de 3 analistas investe em uma empresa também da área de saúde, uma empresa familiar. Depois eu conto um pouco mais para vocês. E permaneço de membro do conselho da empresa anterior. Então, basicamente, assim, de forma resumida e mais assertiva, essa é a minha história e muito correlacionada, muito ligada à fé aí, tá? Então, é muito legal estar aqui com vocês hoje. Obrigado aí pela oportunidade. Boa tarde, meu nome é Francis. Obrigado aí pelo convite. Está muito legal aqui o evento. Acho que a casa cheia. Eu sou formado, então contar um pouco da minha formação acadêmica e também da minha trajetória profissional, né? Eu sou formado na FEA, mas como vocês costumam falar, da FEA filial. Eu sou lá de Ribeirão Preto. Me formei, sou da turma formado em 2004. E depois eu também fiz um MBA na Fundace, que é uma fundação ligada também à FEA lá de Ribeirão Preto, MBA em Controladoria e Finanças, e foi logo na sequência, assim. Tem a parte boa, assim, que eu estava já com os motores aquecidos, mas a parte não tão boa, que eu não tinha tanta experiência ainda de empresas, né? Mas, enfim, foi feito, e agora estou fazendo mestrado na FIPECAF, né, em Controladoria e Finanças, então voltando aos bancos escolares, com uma cabeça já mais madura, e tem sido assim, uma grata experiência para mim, voltar de novo para a escola, com uma cabeça já mais de negócios, né, e assim eu vejo muita aplicação da área acadêmica no negócio. O jeito que você começa a pensar assim, para resolver os problemas, ele muda. E olha que eu estou no primeiro ano do mestrado, tem mais um ano aí pela frente, acho que eu vou amadurecer ainda mais. Falando um pouco da minha trajetória profissional. E também falando da fé, é uma coincidência, igual o Leandro, eu conheci minha esposa também na faculdade. Hoje a gente é casado, tem 2 filhos, o Gustavo, que tem 11 anos, e a Sofia, que tem 7 anos. Então, a fé rendendo matrimônios, né? Falando da minha trajetória profissional, eu comecei a trabalhar em Ribeirão Preto. Trabalhei primeiro numa pequena indústria muito ligada assim, ao setor de cana e açúcar, que é forte em Ribeirão Preto. E trabalhar em empresa pequena sempre tem um lado muito legal, que acaba sendo um laboratório, ainda mais no estágio que eu estava, assim, de ávido por aprender coisas novas, de ter aquela liberdade para
para desenvolver coisas novas, então foi uma grande escola onde eu tive essa liberdade. Depois eu trabalhei numa maternidade também em Ribeirão Preto, aquele ambiente hospitalar, mas para um lado mais legal, assim, porque é um ambiente mais gostoso, né? As pessoas saem de lá felizes. Obviamente, sim, e me ajudou muito também a aprender assim, ser um financeiro mais cascudo, digamos assim, porque a área de saúde, os resultados são apertados, então foi uma escola bem importante também. E aí, em 2007, que eu vim para São Paulo, eu entrei num programa de trainee da Assos Vilares, uma siderúrgica espanhola, que depois ela foi comprada pela Gerdau. Fiquei 3 anos entre Assos Vilares e Gerdau, trabalhando na área de controladoria. Depois eu fui para um grupo nacional que chama Grupo Libra, que é uma empresa que atua em operações portuárias e logística, né? Uma empresa de infraestrutura, que tem as concessões, então é um ambiente bem dinâmico, muito diferente daquilo que eu tinha vivido. E construí uma história bem longa no Grupo Libra, de 10 anos. Lá eu entrei como coordenador da área de orçamentos e resultados e saí como CFO do grupo, né? Então, construí uma carreira que foi bem generalista, passando por controladoria, passando por FP&A, passando por tesouraria, e em 2017 eu me tornei CFO do grupo. E hoje, né, desde 2020, eu estou numa fintech de consórcios, que o nome é Maicon. Apesar de ser uma fintech, assim, é um modelo bem interessante, porque é uma fintech que nasceu numa empresa bem tradicional, uma empresa que tem 50 anos, então, ou seja, desde 2020 ela fez uma mudança de posicionamento, né, eu entrei justamente nesse ambiente da mudança de posicionamento, então ela tem uma mescla muito interessante, assim, já de uma governança já muito bem estabelecida, mas que precisou mudar ao longo do tempo, né, e uma coisa que a gente vai falar também, assim, que o financeiro, né, ele tem assumido novos papéis nas empresas. Hoje, além de ser o CFO dessa empresa, eu também sou o diretor de operações, né? Então, assim, hoje o financeiro ele tem que ser multi-perfis, né? Tem que bater o escanteio, cabecear, digamos assim. Então, é um dos tópicos aí que acho que a gente vai bater um papo aí também na nossa conversa. Mais uma vez, prazer estar aqui com vocês. Bom, boa tarde a todos. A gente, então, dá início à primeira parte, não é, do evento, com questões que a gente vai aqui se revezando. E a primeira questão ela é direcionada para o Leandro, né, e tem a ver, inclusive, com um comentário que você fez na sua apresentação sobre a experiência que você teve inicialmente numa empresa indicada por uma private equity e atualmente agora como investidor direto, não é? Numa outra, outro investimento, não é? Numa outra oportunidade. Como que você vê, não é? Considerando essas duas experiências, a autonomia que você tem ou teve, não é? Como executivo financeiro, em termos das decisões estratégicas, a própria abordagem estratégica, não é? Daquilo que é esperado nesses diferentes contextos. Isso é algo que eu venho meditando bastante. Esse investimento novo que eu venho trabalhando, ele é recente. A gente concluiu, assinou ele no início de julho. Então, a gente acabou de cumprir aí o plano de 100 dias que a gente se propôs. Estamos aí perto de 4 meses do investimento. Então, eu venho refletindo bastante em relação a quais são as diferenças e até para me situar em relação ao meu papel, ao papel do time que entrou junto comigo nesse investimento, né? E tem uma diferença que é fundamental, que é em relação a quando você vem junto com uma gestora de private equity, você já vem com um direcionamento estratégico traçado, né, que o time de investimento elaborou durante o desenvolvimento daquela tese e os porquês eles investiram naquele ativo especificamente. Então, o meu mandato, pouco mais de 4 anos, na empresa inicial aí de saúde, a Clean Medical,
foi um mandato muito mais de fazer valer os direitos do fundo, então, mais com olhar de compliance, de cumprir a governança, de ser o guardião do acordo de acionistas e de ser o representante do acionista fundo dentro de uma estrutura de cap table de 2 acionistas, né, a família fundadora e o fundo. Além disso, um papel muito mais de apoio e influência no desenvolvimento da estratégia, então muito mais coleta de dados, processamento da informação para suportar o conselho de administração e os membros que compunham o conselho indicados pelo fundo de investimento, né, do que efetivamente formular a estratégia. Então, uma amálgama ali, um trabalho mais tático, linkando a estratégia dada pelo conselho, pelos membros do conselho que eram da família e do fundo, e fazendo deployment disso, né, o cascateamento disso para o nível operacional. Então, um papel muito mais tático e muito mais de influência. Na minha posição atual, como eu não tenho essa figura do gestor de fundos, né, eu acabo acumulando esse papel. Então, eu tenho tido que ter um olhar muito mais estratégico. Ao invés de me encaixar dentro de um framework, eu sou um dos responsáveis por construir esse framework. Então, ao mesmo tempo que isso me traz mais responsabilidade, porque essa visão de longo prazo sai bastante de mim também, me dá mais liberdade e eu tenho menos pressão também, porque eu tenho menos cobrança ali semanal de membro do conselho e etc. Eu tenho mais liberdade, menos pressão, mas mais responsabilidade, mais autocobrança. Então, acho que essas são as principais diferenças, assim, eu estou num momento em que eu estou tendo que me desenvolver, que sair da minha zona de conforto, não que ser executivo de fundo de private equity seja uma zona confortável, é muito trabalho, até fazendo um paralelo com as minhas experiências anteriores, é um trabalho muito mais de decisões mais rasas, mas num volume muito maior. Assim, quando eu fazia parte da equipe de análise do fundo, eu descia muito mais nas decisões, eu explorava muito mais os modelos e, enfim, as coisas eram muito mais profundas. Então, enfim, acho que para fechar esse ponto aí da diferença atual, acho que o principal ângulo é esse. Obrigado, Leandro. Passar então aqui para a Juliana. Bom, boa noite a todos. A minha pergunta agora é direcionada para o Francis. Francis, você liderou processos de transformação em empresas tradicionais e fintechs. Quais foram os principais desafios na implantação da governança corporativa em ambientes tão distintos que você presenciou? Bom, obviamente, sim, não dá para generalizar, né, mas de fato existem algumas diferenças fundamentais, assim, quando a gente pega uma fintech e empresas tradicionais. Obviamente, se for nos detalhes, você vai ver que tem empresas tradicionais que são de N perfis, né? Mas, assim, em linhas gerais, a empresa, eu diria assim que a fintech, ela demanda mais agilidade, né? E aí o modelo de governança, obviamente, ele tem que estar adaptado a isso. Tem que ser um modelo de governança de decisões mais ágeis. Qual que é o contraponto de decisões mais ágeis? Quando a empresa ela toma uma decisão mais rápida, obviamente, assim, vai ter menos discussão, menos análise e, por consequência, incorrem mais riscos, né? Então, da mesma forma que uma fintech, né, ela tem que ter um modelo de governança de decisões ágeis, ela precisa também ter a flexibilidade de corrigir rápido eventuais erros, né? Então, esse é um desenho que a fintech ela demanda, né? Acho que outras diferenças que existem também assim, é na forma que as empresas encaram a mudança. A fintech, obviamente, ela está ali mais aberta à mudança, então ela aceita a implantação de um novo modelo de governança com mais facilidade, se comparado a uma empresa tradicional, que ela já tem ali, às vezes, a cabeça do executivo que está há muito tempo naquela empresa, já tem uma cultura muito bem, já muito bem estabilizada, né? Então, nesse ambiente, assim, implantar mudanças, ele pode ser mais difícil. Por outro lado, na fintech também, se a implantação de controles, né, ela foi entendida como burocracia, aí sim vira resistência por parte dos executivos da fintech.
Então, assim, tem muitos prós e contras, né, na forma de implantar a governança em cada um. Acho que uma outra característica também, a fintech, por ela ter mais tecnologia aportada, né, ela acaba também tendo uma facilidade maior na hora que você pega a empresa tradicional, tem mais controles manuais, a fintech, no início, ela tem mais controles manuais, mas ela, como tem tecnologia aportada, ela tem uma flexibilidade maior para aportar também tecnologia, automações nesses controles. Então, são perfis bem diferentes. Eu vou contar aqui uma experiência assim, de governança, de implantação de governança. E aí, quando eu falo de empresas tradicionais, eu citei que existem perfis diferentes, né? Eu falei aqui que eu fiz parte de uma empresa que foi adquirida pela Gerdau. Na hora de implantar, e as empresas se fundiram, né, viraram um novo negócio naquele segmento, que é um segmento de aços especiais. A empresa que eu estava, ela era maior em aços especiais do que a Gerdau e, por consequência, assim, a minha área, ela foi incorporada ali pela Gerdau, mas ela era maior do que, de fato, a Gerdau nesse sentido. Só que na hora de implantar a governança, assim, não tinha muita conversa, né? Eu estou falando assim, muitos anos atrás, eu não sei como que é a Gerdau hoje, mas era tudo já manual, tudo tinha já modus operantes de como implantar aquela governança, então não tinha muita flexibilidade de mudar a governança, era do jeito que estava definido. Já no Grupo Libra, quando eu entrei, era também uma empresa tradicional, mas ali essa empresa estava aceitando mais a mudança, então ali foi mais fácil implantar novos métodos de governança, né? Até porque, assim, naquele momento a empresa estava passando de um momento de profissionalização. A família estava saindo do negócio, estava entrando novos executivos. Então, você veja assim, que mesmo empresas que são tradicionais, elas vivem momentos diferentes, têm perfis diferentes, né? E a habilidade do executivo é entender esses nuances, né? Saber o momento que a empresa está e implantar uma governança que faça sentido para aquela empresa. Na linha da implantação da governança, assim, o que eu considero muito fundamental, e isso assim, eu sempre tentei fazer em comum em todas as empresas, né, são os rituais de gestão. Eu acredito assim, muito em 3 tipos de rituais. Tem o ritual de gestão que é de comunicação. Então, você estabelece um ritual onde você comunica toda a empresa do que está acontecendo, quais foram os resultados, quais são as prioridades, que prioridades mudaram. Eu acho que é muito potente esse ritual, porque deixa todo mundo na mesma página. Existem os rituais também de report, né, onde você reporta resultados, medições dos OKRs, comitês específicos para tratar determinados assuntos. E tem os rituais de decisão, né, que é aquele que você precisa ter a rotina ali e estabelecer quais são os temas que são discutidos e decididos naqueles rituais. Então, assim, só para reforçar esse ponto dos rituais, que é um instrumento bem importante quando a gente fala de implantação de governança. Bom, boa noite a todos. Agora a pergunta é direcionada para ambos, né? Mas vou aproveitar que o Francis está aqui do meu lado, já começo com ele. Aproveitando que ambos têm experiência em empresas que estão iniciando, né, startups, assim, e a gente sabe que no início essas empresas elas queimam muito caixa, né? É muito investimento, né, que é feito, enfim. Aí a pergunta ela vai direcionada nessa linha, né? Quais são as práticas de gestão financeira que vocês consideram essenciais, né, para garantir a sustentabilidade em empresas em crescimento acelerado? Realmente, o cenário assim, de empresa em crescimento acelerado, ela precisa investir, né? E aí o investimento, inevitavelmente, você investe mais para ter um retorno na frente, então, de fato, esse modelo ele acontece, né? Muita empresa que está nessa onda de crescimento, ela está queimando caixa no início para gerar resultados lá na frente. E assim, o que é fundamental, acho que se eu pudesse listar aqui 3 quesitos, né? E o meu primeiro aqui é a alocação de capital. Então, o papel assim, do diretor financeiro, do CFO, do head de finanças da empresa, é muito de direcionar a correta alocação de capital, porque num crescimento acelerado, a empresa ela tem zilhões de projetos, né? Tem projeto que é ligado ao crescimento das vendas, tem projeto que é ligado à redução do cancelamento,
tem projeto que é ligado à redução de custo, tem projeto de modernização, então, assim, é uma infinidade de projetos e o dinheiro ele é finito, né? Não é infinito, é finito. Então, o dinheiro ele tem um limite, então, é muito importante estabelecer como priorizar os investimentos e quais projetos são priorizados, né? E essa priorização ela precisa estar ligada ou à estratégia da empresa ou àquilo que dá mais retorno. Então, ter essa habilidade, né, de definir ali quais são as priorizações de projeto numa empresa de alto crescimento é fundamental. Quesito 2, para mim, é a gestão de fluxo de caixa e despesas, porque, como eu disse, a empresa em alto crescimento, e a empresa está queimando caixa, então, em alguns cenários, né, obviamente não todos. Então, é fundamental ter essa gestão do caixa, ter uma previsibilidade do caixa, para não ter surpresas. E o quesito 3, né, é ter uma cultura assim, muito voltada para dados, né? A empresa ali no alto crescimento, todo mundo tem que... E hoje assim, a gente está num cenário que tem muita informação, né? Diferente do financeiro antigo, que tinha acesso ali ao balanço, ao demonstrativo de resultado, ao demonstrativo de fluxo de caixa. Hoje, assim, tem muitos dados, né? A empresa que eu trabalho, que é uma empresa praticamente um varejo, né? Ela vende consórcios basicamente para pessoas físicas. Então, tem uma infinidade de dados assim do comportamento do consumidor. Então, cruzar esses dados, entender quais são as variáveis, as alavancas que, de fato, mexem o resultado da companhia, né? É muito importante. Então, todos da empresa ter essa cultura de dados para mim, um quesito super importante nesse perfil de empresa de alto crescimento. Eu concordo bastante com muito do que o Francis falou. Acho que talvez eu mudaria um pouco o ordenamento ali, pelo menos para a minha lógica, mas acho que ele está bastante correto. Sempre que eu entro num investimento, e isso desde sempre, a primeira coisa que eu faço, e até fazendo um paralelo, para mim é como se eu estivesse entrando dentro de um avião que já está voando à noite sem um painel de instrumentos. Então, eu não sei o que está acontecendo com aquele avião, se ele está indo para cima, se ele está indo reto, se ele está indo para baixo. Então, o primeiro indicador que eu gosto de ver, é o mais importante para mim, se eu pudesse escolher só um, eu escolheria ele, é a projeção de fluxo de caixa. Eu preciso saber como está o caixa daquela empresa para frente, sabe? Então, num olhar ali de 6, 12, 18 meses, num plano de longo prazo, de vários anos, até um fluxo projetado de alguns anos, só que aí já começa a virar um pouco mais que as coisas mudam bastante num ciclo mais longo, né? Depois de 12 meses. Mas projeção de fluxo de caixa é, assim, fundamental, porque... Por exemplo, o DRE é muito importante, mas o que manda mesmo ali na empresa é caixa. E no fim do dia você ter dinheiro ali para pagar a conta, para pagar os funcionários, pagar os impostos, pagar o banco quando você tem dívida. Então, caixa é sempre muito importante. Aí um segundo elemento que eu acho bem relevante, assim, a gente usa bastante lá na nossa equipe de análise, são cenários, assim, então a gente cria muitos cenários, a gente tem um cenário base, né, por exemplo, a gente tem para o ano de 2026 um orçamento, uma DRE, e como é que a gente vai financiar aquilo, os investimentos e assim por diante, e isso é fixo, o demonstrativo de resultado é fixo, mas o caixa, ele muda o tempo todo, entendeu? Então, se a empresa está consumindo mais capital de giro, se o resultado está vindo abaixo, se os juros estão subindo, se o dólar está mexendo, eu crio vários cenários, e os meus cenários, as variáveis para cada cenário, elas mudam. Então, eu estou sempre olhando 3, 4 alternativas do que pode acontecer adiante. E aí, conforme a realidade vai acontecendo, eu vou ajustando ali o meu modelo, mas eu sempre estou olhando com 6, 12 meses de antecedência. Eu acho que isso é super relevante. Até um parênteses, no meu caso, eu trabalho mais com private equity mesmo. Então, embora sejam empresas assim pequenas, que estão para se tornarem empresas médias, eu não tenho muito esse conceito de queima de caixa, de startup, assim. Então, as empresas que eu entro normalmente já são empresas que estão estabelecidas ali entre 15 a 20 anos de história, que já têm um
faturamento relativamente expressivo, de algumas dezenas de milhares, tem um EBITDA positivo e uma geração de caixa positivo. Então, vou dar um exemplo. A empresa que eu estou hoje, ela converte o EBITDA dela entre 70% a 75% em caixa. Então, ela gera caixa e com margens elevadas. Então, não é uma preocupação minha tão relevante essa questão de queima de caixa e coisas assim, né? Mas depois do fluxo de caixa e cenários, especialmente eu, que sempre trabalhei com empresas de capital intensivo, né? Hoje eu trabalho numa empresa que faz locação de equipamentos de diagnóstico por imagem, né? Então é basicamente comprar máquina para alocar para os hospitais. Eu tenho que olhar muito qual é o retorno, qual o capital empregado em cada uma daquelas máquinas, né? Ou cada uma das verticais. Então a gente olha muito para a ROIC, né? Que é o retorno sobre o capital empregado. Olha muito para payback dos investimentos. Obviamente olho para MOIC, múltiplo de capital, olho para TIR, taxa interna de retorno, né? Então é outra ferramenta assim bastante relevante que eu uso. Então, em ordem de prioridade, para mim, é sempre fluxo de caixa, depois olhar retorno, e aí também, assim, desse ponto de vista de governança, né, especialmente numa empresa de crescimento acelerado, muito por injeção de capital, né, quando a gente está falando de negócio intensivo em capital financeiro, normalmente se você faz CAPEX, né, se você faz investimento alocando capital de forma correta, a tendência é que saia a EBITDA do outro lado, é que saia a geração de caixa, né, e aí as coisas precisam ser ágeis, assim, as decisões precisam ser aceleradas, então ter uma governança simplificada é algo que eu gosto bastante também, e por isso que eu vim construindo a minha carreira da forma que eu contei para vocês para chegar até onde eu estou hoje, porque hoje a nossa governança ela é mais simplificada, a gente consegue tomar decisão de forma mais rápida, procurando colocar um nível de análise que nos dê tranquilidade, uma probabilidade razoável da gente estar correto, para que a gente consiga seguir adiante, e com um nível de risco razoável, para que se a gente tiver errado, seja um erro relativamente pequeno, que não machuque o negócio como um todo, que a gente possa regredir, voltar para trás e refazer, né? Então, de forma geral, assim, acho que são esses os principais pontos. Obrigado, Leandro. Obrigado, Francis. Eu vou seguir, então, aqui com você, Leandro. Você estava falando de governança e um perfil também que me parece característico das suas experiências é de entrar em empresas com a governança que era predominantemente familiar, né? E nesse tipo de negócio, a família pode criar resistências, né, à entrada de pessoas externas, especialmente em nível de controle, né, de uma atuação mais ali direta com o processo decisório. E aí, nesse sentido, uma das coisas que você vem se envolvendo também é implementar sistemas de gestão de desempenho, avaliação de desempenho e etc. Então, como que você vê os desafios, né, os obstáculos que existem nesse tipo de negócio para implementar essas práticas e como que você tem trabalhado para, né, superar esses desafios e, de fato, conseguir ir à frente com esses projetos? Nesse ponto de implementar, normalmente assim, eu vou contar um pouco, vou dar exemplos assim para tentar tangibilizar um pouco mais. Na empresa anterior, aí que estava de diretor financeiro, é uma empresa familiar com a figura do fundador, um sujeito de hoje perto dos 70 anos de idade, com 3 filhos envolvidos na operação, né? Então, antes da entrada do fundo, a governança era muito centralizada na família, especialmente no fundador. Então, ele decidia tudo. Era uma empresa que, na época, tinha cerca de 30 funcionários. Hoje, 4 anos depois, ela está com 100 funcionários. Cresceu, assim, mais ou menos 3 vezes, tanto em faturamento quanto em EBITDA. E ele tinha uma figura, ele era uma figura muito centralizadora e bastante complexa, assim, em diversos aspectos, né? E com várias características positivas também. Mas, assim, o estilo de gestão dele era um estilo de pouco alinhamento, assim, dos funcionários, sabe? Alta, até grande rotatividade e coisas assim na empresa. Então, implementar um sistema de incentivos lá foi bastante complexo. Acho que a primeira resposta para conseguir resolver esse tipo de problema foi apresentar resultado no âmbito geral. Então, ganhar a confiança de uma pessoa como essa, que
colocou uma empresa aí para faturar 30, 40 milhões saindo do zero, é uma coisa difícil. Então, você consegue ganhando respeito, mostrando resultado, né? Então, a gente conseguiu comprar um concorrente expressivo lá e crescer organicamente também com diferentes produtos, novas praças, e esse foi o primeiro aspecto, então, de ganhar essa credibilidade e conseguir influenciar. E aí, depois de ter esse cenário macro, esse panorama macro, para conseguir realmente implementar algo ali para a equipe, para poder orientar o interesse do grupo de colaboradores com os interesses da empresa, né? Então, a curva utilidade ali dos dois grupos, foi implementar através de pequenos passos. Então, por exemplo, a gente não chegou colocando um programa de stock option de remuneração variável anual para a empresa como um todo. Eu criei, dentro de um time de tesouraria meu lá, um programa mensal de remuneração variável, com um indicador que era bastante relevante para a gente, né, um indicador de conversão de caixa versus ao que a gente estava faturando, e aí, para o time de cobrança, o quanto que a gente conseguia converter de caixa versus o faturamento, né? Então, a gente estabeleceu um patamar mínimo e o que superasse esse patamar mínimo a gente dividia, criava um bônus pool e dividia entre a equipe, né? Então, para conseguir implementar isso, como eu coloquei, veio antes aí o ganho da credibilidade, do respeito através do resultado aí com essa família que eu coloquei para vocês, e depois começando pequeno, né? E aí aos poucos demonstrando através dos indicadores. Então, assim, a gente está com esse sistema de incentivo e demonstrando quais eram os resultados desse trabalho dentro dos indicadores de cobrança, né, e de conversão da receita em caixa, e isso foi criando espaço e criando condições para implementar algo mais robusto, né, de orientação da empresa como um todo. Então, passo a passo, né, e algo que é importante também é criar indicadores, né, para poder mensurar isso, porque quando, no meu caso, as empresas familiares, normalmente, elas nascem de uma vertente específica. Então, o sujeito é engenheiro e aí ele monta aquela empresa porque ele é muito bom na parte de assistência técnica, mas ele não entende de implementação de indicadores de contabilidade, de finanças e assim por diante. Então, implementar os indicadores corretos e educar o grupo ali de decisão em relação a esses indicadores e como eles são importantes ali para a condução da gestão, é bastante relevante, né? Porque no fim do dia é você mudar a mentalidade, eventualmente, que o grupo familiar possa ter de eu vou estar gastando mais com a minha folha e não vou estar colhendo retorno, para uma mentalidade de eu estou gastando mais, tem um grupo que é melhor remunerado, que está mais alinhado aqui comigo, e os resultados que eles estão trazendo estão aqui, eles são mensuráveis, eles estão práticos, o meu custo está diminuindo, a minha receita está crescendo, o meu retorno está ficando mais atraente. Então, é mais ou menos esse balanceamento, né? Mas ele vem com esse mix de resultado, de implementação de controles, de indicadores, de mudanças de processos, de mudança de cultura e de muita atenção mesmo no nível do indivíduo, assim, de educação, de sentar com os membros da família e explicar mesmo, assim, isso ao longo do tempo, é uma construção. Difícil você conseguir implementar isso numa empresa familiar que está sendo construída há 15, 20 anos em 3 meses ou 6 meses. Normalmente é um processo, assim, que leva, no mínimo, 1 ano ou mais, assim. Então, mais ou menos por aí as minhas experiências. Obrigado, Leandro. Vou direcionar minha pergunta para o Francis, né? Você comentou na sua fala inicial em relação à sua atuação como profissional, né, focando em flexibilidade, né, agilidade, né, e o que se espera em uma startup, né, mas pensando que é uma startup que opera no mercado financeiro, uma fintech, né, que está no ambiente regulado, né, como que você enxerga, né, e aí a sua atuação profissional mesmo, né, nas funções, atividades que a área financeira desempenha, seja precificação, controle financeiro, né, como que você coordena, né, desenvolve essas funções, né, preservando a direção, né, que se espera de uma fintech, que é a inovação, né? Então, como equilibrar, né, esses pontos, né, inovação versus controle, né,
especificamente no Maicon, né, que é a empresa que você está atualmente? Ótima pergunta. Eu confesso, quando eu entrei também numa fintech, eu tinha essa curiosidade. Falei, poxa, como é que é esse ambiente, né, que demanda inovação, mas ao mesmo tempo tem uma regulação por trás, no caso do mercado de consórcios, regulação feita pelo Banco Central, né? De fato, assim, é um desafio. Acho que a primeira, não tem muita ordem, assim, mas o que eu acho que é muito importante, né, é o conhecer a legislação profundamente, e aí não é uma legislação, são várias, né? Então, assim, no caso do consórcio, tem uma lei geral que que regula o mercado de consórcios, mas tem resoluções do Banco Central que saem, assim, uma por mês. Então, ter essas atualizações, ter a capacidade de interpretar, entender profundamente essa legislação e conhecer os limites, né, ela é fundamental. Um outro ponto muito importante é você ter um ambiente de inovação dentro da companhia. Aí, quando eu falo ambiente, é uma cultura, né, onde as pessoas têm liberdade para falar, têm liberdade para falar o que está certo, para falar o que está errado, de receber feedback, né, porque esse é o ambiente que propicia você ter uma inovação. Então, não tem problema a pessoa falar, vamos colocar um produto X, né, com tais características. A pessoa de compliance não tem problema nenhum. Ela fala, poxa, isso não pode por tal e tal motivo, mas vamos pensar de um jeito diferente. Então, ter essa cultura que é aberta para a inovação é um quesito fundamental, né? Então, questão 1, conhecer legislação. Questão 2, ter essa cultura que possibilita uma discussão ampla e um ambiente para propiciar a inovação. E ter essas áreas de apoio, né, que muitas vezes são vistas ali como áreas que acabam sendo as chatas, né, os bad guys ali da história, áreas de compliance, áreas jurídicas, áreas de controladoria, ter essas áreas com a cabeça de negócio, né, e ser parceiros do negócio. Então, ter times multidisciplinares que envolvam, por exemplo, áreas de produto, com essas áreas de compliance, jurídico, para discutir essas ideias de inovação que existem. Uma outra questão fundamental é, de fato, propor a inovação, não é a inovação por inovar, mas a inovação daquilo que gera valor, né, e principalmente valor para o cliente. Numa empresa como de consórcio, que é uma empresa, como eu falei aqui, de varejo, né, é um serviço financeiro oferecido para pessoas físicas, as pessoas têm que ver valor naquele tipo de inovação, né? Por exemplo, o mercado de consórcios, ele tem um mercado secundário de venda de cotas contempladas, né? A gente criou lá um marketplace para e é um mercado assim que gera às vezes muita insegurança, porque por ser um mercado secundário que não está dentro da regulação, uma pessoa vai comprar uma carta contemplada de um terceiro e às vezes fica naquela dúvida se aquela carta é verdadeira, fica com medo de golpe. A gente criou assim, uma solução para isso, que é um marketplace onde a pessoa, um cliente que é do Maicon, ela quer vender a cota contemplada dela, ela vai e anuncia nesse marketplace. Então, esse é um produto assim, de inovação, que a gente estudou a legislação e tem muita aceitação, né? Ele resolve uma dor de mercado, que é a dor da insegurança que as pessoas tinham. Então, esse ponto que eu estou trazendo não é inovar por inovar, mas atuar numa dor de mercado. Um outro exemplo assim que acho que eu queria dar também assim da criatividade, esse é um exemplo que para mim não foi bom, mas me gerou aprendizado, né? Quando eu trabalhava com logística, às vezes a gente participava assim de alguma licitação para concessões de áreas novas, né? E aí, assim, nesse conceito da precificação, tinha um projeto que a gente estava participando, que a regra falava quem oferecesse o menor preço de armazenagem para o cliente final ia levar aquela concessão. Então, assim, a gente ficou mirado lá naquele objetivo, conseguir o melhor preço, conseguir o melhor preço. Fizemos um baita trabalho assim, de precificação, chegando no limite do preço que poderia ser oferecido. A gente perdeu, porque o concorrente ele pegou aquelas regras do edital
e viu que ali tinha outras oportunidades, né? A licitação estava falando do preço de armazenagem, mas poderia ter serviços acessórios sendo oferecidos para os clientes finais. Então, o que esse concorrente fez? Ele trabalhou com margem negativa nesse serviço de armazenagem, mas ele colocou ali na proposta dele serviços adicionais onde ele teria resultado que compensaria aquele prejuízo da armazenagem. Então, assim, foi uma solução muito criativa, olhando as regras que estavam claras, não descumpriu nenhuma regra, e para mim uma baita lição, né? Porque você tem que fugir, olhar um pouco fora da caixa, né? E foi isso que esse concorrente fez e levou à licitação. Obrigada, Francis. Um ponto que vocês dois discutiram foi a importância da cultura e das pessoas, né, para conduzir a gestão, inclusive a gestão financeira. Então, a próxima questão que a gente direcionar para ambos é: como vocês veem o papel do CFO na construção da cultura organizacional e na gestão de pessoas? Então, passar primeiro para o Leandro. No meu caso atual, essa questão de construção de cultura, quando a gente vai para aqueles aspectos assim de valores, né, eu deixo isso muito mais a cargo dos fundadores e do CEO e da diretora de marketing, né, eles são um casal, então me apoia muito mais nesses valores que eles norteiam para a companhia, tá? Agora, em relação ao restante da cultura, acho que o CFO é fundamental no sentido de trazer racionalidade, né? Então, no meu caso, o nosso CEO ele é um sujeito muito visionário, ele tem uma visão de mercado, de questões tecnológicas, de abordagens comerciais, operacionais, fantástica. A questão é que cabe a mim conseguir traduzir aquilo numa estratégia, numa execução diária, né? Então, disciplinar bastante daquela visão. E aí, como é que eu faço isso? E não faço sozinho, faço com o restante do time. Através das ferramentas, né? Então, colocando isso, traduzindo isso num planejamento estratégico, utilizando os frameworks que a gente vê aqui dentro da faculdade, seja os frameworks de Porter, do Porter, da McKinsey, seja o que for, usando as ferramentas aqui de modelagem plurianual, de criação de orçamento, né, implantação de indicadores. Então, basicamente, conseguir colocar em métricas, né, em utilizar essas ferramentas para poder traduzir a visão em algo mais tangível, né, e aí envolver o grupo numa visão orientada por indicadores e voltada à performance, né, então ditar um pouco mais o ritmo da companhia, mensurando aquilo que ela está executando, aquilo que ela está perseguindo através desses indicadores. Então, disciplina de execução guiada por esses indicadores, né? Voltando lá no meu exemplo do avião, se a gente entra num avião que está sem indicador, mas a gente quer sair daqui do ponto A e ir até o ponto B, conforme eu vou tendo mais indicadores, eu consigo saber se aquele avião está indo numa linha reta, eu consigo saber o quanto ele está consumindo de combustível, quanto é que resta de combustível, dependendo do grau de refinamento dos meus indicadores, eu consigo saber até qual a temperatura do ar-condicionado, entendeu? É óbvio que eu tenho que estabelecer uma ordem de prioridades dentro aí desses indicadores. Então, eu vejo por aí, eu como CFO, muitas vezes me enxergo muito mais como um copiloto dentro de um carro de rally do que o piloto em si. Então, estou muito mais procurando enxergar qual é o mapa e para onde a gente está indo e como a gente está indo, em qual velocidade e qual nível de assertividade. Então, é assim que eu enxergo o papel do CFO dentro da cultura organizacional. Concordo totalmente. Esse exemplo que ele deu do copiloto ali do rally, acho que faz muito sentido, né? Não adianta você estar ali olhando o mapa, sabendo a direção, mas não compartilhar isso com o piloto. Se você está no papel do copiloto, você tem que fazer uma leitura daquilo e compartilhar com o piloto, trocar ideia, e aí eu complemento aqui minha fala, que eu acho que o papel do CFO é muito isso, né?
ele é hoje traduzir números para contar uma história, e uma história que faça sentido, que gere valor para o negócio. Então, cada vez mais tem sido demandada essa competência dos executivos de finança, né? Ter um papel ali de guiar o negócio, contar a história. Então, por isso, precisa ter uma habilidade muito grande de comunicação também, né? De integração entre as diversas áreas. É papel também do CFO quebrar silos, isso existe muito, existe nas faculdades, existe nas empresas, né? Tem os silos ali e é papel do CFO quebrar esses silos para promover uma maior integração. Um termo que tem sido muito utilizado, né? Assim, o profissional de finanças ele mudou, né? Já abandonou aquele perfil do business support, que era o cara que ficava só apoiando, dando os números para o business partner. E, recentemente, eu até ouvi um termo novo, eu não sei se já está difundido, mas foi numa matéria da Exame, que foi agora no mês passado, que é de business player. Eu gostei bastante do termo, porque eu acho que, no fundo, assim, que é a mesma coisa do business partner, mas, para mim, ele traz um papel mais ativo, né? Ele é o agente do negócio também. Então, acho que isso também é muito importante do CFO, para o CFO, né? Ter um papel atuante de direcionar o negócio. Gosto também quando o Leandro fala da questão assim de conhecer, né, um pouco dos limites, estabelecer esses limites, dar os direcionamentos. É muito importante que, assim, às vezes pode ser percebido pelas outras pessoas como resistência, mas o ceticismo do CFO de sempre fazer a pergunta adicional, né, de explorar dados, explorar fatos, eu acho que provoca muita companhia para melhorar. Então, quando a gente fala assim da empresa ter uma cultura focada em dados, né, de ser data-driven, não data-feeling, é muito importante esse papel assim do ceticismo, né, questionar, de sempre explorar as nuances, né? Será que não tem um caminho alternativo? Então, assim, acho que o papel do profissional de finanças ele tem evoluído muito e evoluído muito para o lado mais pró-negócio, né? Acho que é isso que a gente tem que ter na cabeça. É isso aí. E só complementando, né, agora com a necessidade, né, das informações ESG saírem pelo pessoal do financeiro, né, esse negócio de entender a atividade, né, e saber criar soluções ou apresentar isso ao mercado, né, coisa exponenciou, né. Então, assim, para quem está aí fazendo contabilidade, né, o desafio aumentou ainda mais, né. Bom, agora a gente vai passar para a parte de perguntas, né, de vocês, tá? Então, eu vou levar aí o microfone para quem tiver a fim de fazer uma pergunta direcionada aqui para os nossos convidados. Deixa eu ver se está funcionando. Eu sou o Vinícius, eu curso contabilidade aqui na graduação, eu sou aluno do Anderson, e a minha dúvida vai para o Leandro, sobre a questão de ser CFO de casos de família. Você acha que quanto mais o negócio ele for, vamos dizer bem, mais antigo, mais enraizado na visão do dono, mais difícil para um CFO chegar com ideias novas? Oi, Vinícius. Obrigado pela pergunta. Acho difícil responder, viu? Eu vou acho que tentar elaborar um pouco aqui usando alguns exemplos. Então, na época que eu era analista de fundo, nós investíamos numa empresa no Paraná que tinha 150 anos de idade, já estava na quarta geração. E ali, embora tivesse uma cultura centenária já e uma relação emocional com a empresa, mas até uma relação mais histórica ali de representação dos ancestrais, etc. Eu acho que ali era mais simples, sabe? Porque os acionistas eles já estavam mais acostumados, e dado o tamanho da empresa também, com a presença de executivos profissionais e tal. Então, acho que a empresa antiga, naquele momento, era mais fácil em função de estar numa nova geração,
quando você fala da primeira ou da segunda relação, da segunda geração, está muito próximo ali. Normalmente o fundador, ou o CEO fundador, ele está ali com aquilo à flor da pele, porque é muito difícil, pelo menos na minha visão, você começar uma empresa do zero e levar ela ali para um patamar de faturamento de 30, 40 milhões. Então, ele tem muito mais convicção, porque ele viu aquilo acontecer, foi ele que fez, e provavelmente ele suou sangue para botar aquele negócio de pé. Então, eu acho que uma empresa mais nova ali, entre 10 a 20 anos, talvez você tem mais resistência em função do vínculo emocional e das convicções ali. Acho que é justamente um patamar bem desafiador de você conseguir atuar. É o que eu tenho atuado aí mais recentemente, e não é tão simples mesmo. Eu vejo um vínculo emocional assim bastante grande. Você tem que suar bastante a camisa também para conseguir convencer e tal, e fazer isso de forma pragmática, com análise, com números, com dados, né, com indicadores, construir uma narrativa baseado nisso, e não baseado em histórias hipotéticas assim da sua cabeça. Acho que é mais ou menos por aí, mas difícil de responder com assertividade, tá? Obrigado. Uma boa noite, senhores CFOs. Eu tenho uma questão aqui que ela é mais... Eu posso direcionar a pergunta para os dois ou eu tenho que escolher um? Então, eu estou eu estou em vias de iniciar a minha iniciação científica e uma questão que eu tenho para os senhores é, na sua opinião, qual que é o principal driver na questão de implementação de políticas ESG nas empresas? Seria a questão demográfica do CEO e do CFO, ou seria mais uma questão de disponibilidade de recursos, o tamanho da empresa em si? É isso. Bom, meu projeto de dissertação é sobre ESG, então eu tenho buscado estudar esse tema cada vez mais, né? E é um papel, acho que do profissional de finanças também tá a fundo, né, entendendo isso. E agora, assim, a resposta do que cada empresa vai priorizar, né, acho que depende muito do perfil de cada empresa. Eu vou falar aqui no caso da empresa que eu trabalho, né. Ela já tem uma característica, assim, ela acaba funcionando, o consórcio, ele é crédito, né, então, de certa forma, ele está fomentando alguns movimentos a pessoa que quer comprar a primeira casa, a pessoa que quer comprar o primeiro carro. Então, ela tem essa característica intrínseca, né? E aí consegue conectar alguns projetos ESG. Estão pensando assim, poxa, dá para criar um consórcio que fomenta e é incentivado para comprar carro elétrico, ou é incentivado para a pessoa que vai comprar de fato a primeira casa, né? Já uma empresa que ela está mais ligada, por exemplo, a produção de papel, né, tá mais fácil ela fazer um projeto de reflorestamento. Então, acho que está muito conectado, assim como tem empresas ligadas por exemplo, mineração, ela está impactando ali uma comunidade, ela tem que fazer projetos ligados a essas comunidades, né? Na minha experiência no Grupo Libra, a gente tinha alguns financiamentos que a gente pegava com o BNDES, e o BNDES a gente não pode esquecer que tem o S lá do social. Então, a contrapartida que as empresas tinham que fazer era algum projeto ligado à sociedade. Na época, a gente fez um projeto que era de implantação de escolas na comunidade do entorno do porto. Então, o que a gente fez? A gente disponibilizou uma área, como era uma operação portuária e tinha um container, a gente utilizou o container para fazer as salas de aula, né? Então, os alunos ali, as pessoas eram formadas e o objetivo era formar pessoas para que depois elas pudessem ser profissionalizadas e ser mão de obra para aquele ambiente, né?
Então, assim, está muito, na minha visão, assim, não dá, acho que não tem uma resposta única, né, de qual bandeira vai defender, acho que está muito ligado, assim, ao que a empresa tem mais associada ao negócio dela, né, então, acho que, da minha parte, é isso que eu poderia trazer aqui sobre esse ponto. Eu acho que isso depende um pouco do tamanho do perfil da empresa. Por exemplo, eu trabalho em empresas que são tipicamente pequenas, que estão querendo se transformar em empresas médias. E aí, quando eu falo pequena, para minha mensuração, estou falando de uma empresa que tem entre 30 e 50 funcionários, que fatura entre 30 e 50 milhões. E aí, no meu caso, com margem elevada, a empresa tem entre 20 e 30 milhões de EBITDA, tá? Então, assim, você não tem tanto recurso. Não é igual uma startup que você tem que tirar do zero e que se você não tem investidor é super difícil porque os recursos são bem escassos. Mas se você pensar, você está faturando 40 e você tem 20 de lucro operacional, então você tem 20 para alocar em custos e despesas. Então, tem sim uma certa restrição de capital. Aí vou te dar algum exemplo. No meio ambiente, no E. Se você tiver que despejar resíduos que você pode despejar normalmente no lixo comum e que não vai causar assim um impacto catastrófico, mas seria melhor se você contratasse uma empresa especializada para recolher esse resíduo e despejar ele de uma forma um pouco mais adequada. Só que eventualmente isso aí vai te custar 5 vezes ou 10 vezes o que custaria fazer o descarte regular. Então, é um trade-off que você tem que fazer, não é uma decisão tão simples, porque você tem um recurso financeiro limitado, né? Quando você vai para a parte de governança, por exemplo, numa empresa familiar, se você não tem um fundo de investimento, não é obrigatório que você traga um auditor externo para fazer uma auditoria das suas contas e para melhorar ali o teu processo de governança, para que os acionistas tenham convicção de que os números e as práticas contábeis e financeiras estejam 100% assertivas. Hoje, para você contratar um auditor, se for uma empresa aí Big Four, né, as 4 maiores, vai custar aí pelo menos R$100 mil no ano para você fazer essa contratação. Se você descer para empresas um pouco menores, é no mínimo ali 60, 80 mil reais. Isso dentro de um orçamento é pesado, entendeu? Mas aí você tem que fazer uma escolha. Eu quero estar num grau de governança qual? É importante para mim ser uma empresa auditada enquanto investidor, sim ou não? E aí, só para falar um pouco do S, né? Eu acho que é a responsabilidade da empresa e aí usar a criatividade para procurar romper barreiras de, por exemplo, será que o meu corpo de trabalho, os meus colaboradores, o meu capital humano, representa uma estratificação da sociedade? Eu tenho a igualdade de gêneros, de qualquer tipo de representação social aqui dentro da minha empresa? Então, eu acho que assim, com um pouco de criatividade, a gente consegue procurar se enquadrar um pouco mais dentro do ESG, mas não é tão óbvio. Talvez em empresas maiores, onde você tem recursos um pouco mais abundantes, isso seja hoje já uma realidade um pouco mais acessível. Mas a gente sabe que no aquário de empresas no Brasil, assim, o número de empresas pequenas e médias é gigantesco, e acho que sim, a gente tem que pensar em questões como essa aí que você colocou, em como que a gente pode melhorar, implementar isso e conseguir superar essas barreiras aí que eu coloquei algumas delas aqui. Muito obrigado. Boa noite, meu nome é Thiago. A pergunta é para o Francis. Você mencionou sobre as empresas de crescimento. Você focou muito na gestão de caixa, fluxo de caixa, geração de dinheiro, mas a maior parte das empresas, quando vão à falência, não dão certo, eles focam muito no erro de análise do cenário, a não aceitação dos produtos deles. Você acha que tem um descompasso nisso, ou é só o seu viés mesmo de ver as coisas? Porque fez todo sentido o que você falou para mim, mas não é o que a gente recebe dessas empresas. É do tipo, eu errei, não foi aceito, meu concorrente me atropelou, nunca fiquei sem dinheiro, não geri direito o meu caixa. Sim, acho que são coisas diferentes, né? Assim, quando a gente fala empresa em alto crescimento, é a empresa que ainda está no estágio ela está investindo, o produto dela é bem aceito, né? Por isso ela está crescendo no mercado.
Mas eu concordo assim que a maioria quando a empresa ela chega num nível assim de insolvência, né, aconteceu algum problema que ela não estava esperando, então por consequência pode-se falar que foi um erro ali de mapeamento de cenário. É, vou te dar um exemplo. Eu passei por uma recuperação judicial. Então trabalho hoje numa empresa em crescimento acelerado, mas eu trabalhei numa empresa que passou por recuperação judicial, que foi a empresa passada, o Grupo Libra, né? A recuperação judicial ali naquele momento foi assim de um cenário que ele não estava previsto. Então é exatamente o ponto que você está falando. Aconteceu o principal ponto assim de virada de chave, que a empresa ela passou por um problema que precisou entrar no processo de recuperação judicial. Aconteceu um problema de infraestrutura no porto da empresa no Rio de Janeiro, né? E esse problema de infraestrutura, ele era um problema de infraestrutura assim, onde no porto tem que fazer uma obra assim, que é de aprofundar o canal de acesso. Essa obra é de responsabilidade do governo e, por N motivos, assim, o governo atrasou aquela obra. Quando isso aconteceu combinado a um movimento que os navios no mundo inteiro cresceram de tamanho muito rápido. Então o navio não conseguia mais entrar no porto. Esse navio que não entrava nesse porto, ele teve que migrar para um outro porto, e isso gerou um impacto na geração de caixa da empresa. Um negócio totalmente assim, a gente não tinha nenhum cenário que a gente mapeava um impacto tão grande assim, porque foi uma combinação de fatores, né? Óbvio que a gente mapeava que poderia ter um atraso na obra, mas não combinado ao aumento do tamanho dos navios, né? Isso desacelerou a geração de caixa, a empresa ela quebrou alguns covenants financeiros, que são compromissos que tem com a dívida, e aí entrou num processo de negociação na dívida, isso desenrolou e virou uma recuperação judicial, que no fim acabou bem. A recuperação judicial ela foi com êxito, porque a empresa ela conseguiu, dentro da recuperação judicial, aquele ativo voltou, né, a gerar negócio, foi resolvido o problema de infraestrutura. Mas assim, esse é um cenário que não estava mapeado, né? Podemos falar, poxa, foi um erro na gestão ali dos riscos. Engenheiro de obra feita, eu diria que sim, foi um erro, né? Agora, assim, a empresa ela também tem que ter agilidade para atuar nesses cenários, e foi o que aconteceu, né? Aconteceu um problema imprevisto, ela entrou com os remédios possíveis na ocasião, e esse remédio ali foi a recuperação judicial. Então, assim, a empresa que vai entrar num processo ali de insolvência, de problema financeiro, vai acontecer algum problema exógeno que ela não mapeou. No final, é isso que acaba acontecendo mesmo. Boa tarde. Eu tinha duas perguntas, uma acabou sendo feita já, então passando aqui para mim, que seria a minha segunda, que seria uma pergunta de como que a gente pode entender hoje como é a influência do CFO na escolha e implementação dos sistemas de controle de uma empresa, seja sistemas de controle tradicionais ou sistemas de controle digitais. E aí, pensando se o CFO ele tem um papel mais ativo dentro dessa implementação, ou se ele é mais um overseer, né, ele observa o papel, deixando mais a uma delegação, por exemplo, da controladoria. Assim, se a gente estiver falando de, por exemplo, um ERP, o sistema onde a gente vai rodar dentro da empresa, a minha opinião é que é fundamental assim a participação do CFO, tá? E é um processo bastante complexo, assim, algumas vezes até bastante traumático. Eu já passei por algumas experiências. E é uma decisão super difícil de construir, tá? Eu já passei por experiência na qual o CEO acabou tomando decisão de forma mais isolada e mais unilateral, mais top-down, que foi super mal sucedida, tá? Até a implementação aqui de softwares bem reconhecidos, por exemplo, do SAP, com gastos super elevados e tomando assim um custo de tempo bastante longo, assim, processos de 12 meses,
com um custo de RH também bastante alto, porque você tem que envolver a equipe como um todo, e você imagina o sujeito que tem que fazer lá o trabalho dele, seja de fazer o faturamento, fazer o controle dos contratos, e aí o sujeito tem que executar o trabalho dele diário, dentro de um sistema de controle, e aí ajudar a implementar e desenvolver o outro, e depois fazer essa migração e dar um monte de problema. Então, assim, a minha experiência é de que formar comitês e ter pessoas-chave de cada uma das áreas da empresa é fundamental, gastar um tempo grande em análise, em deliberação sobre as opções, as alternativas. Eu já passei um momento da minha carreira em que eu focava muito mais na execução e eu achava que a estratégia era secundária. Hoje eu mudei um pouco, eu continuo achando que a execução é mais importante, mas eu acho que a estratégia, na minha cabeça, ganhou mais representatividade, especialmente em relação a uma situação como a que você colocou. Eu acredito que extrapolar ali e ser exaustivo no período de análise, planejamento, discussão, deliberação, num comitê adequado e em diferentes níveis dentro da companhia é bastante importante, porque fazer movimentações de controle, especialmente quando elas são sistemas assim, sistêmicas, né, o RP ou CRM, seja o que for, é algo que é bastante complexo e que precisa ser feito de forma, na minha visão, colegiada e com bastante cautela. Bom, agora tem as perguntas aí do pessoal da internet aí, do Zoom, né? Então tem a Karina Santos, ela colocou ali duas perguntas, né? Vou na primeira aqui, acho que a segunda já foi até meio abordada, mas vamos na primeira lá. Vou passar essa para o Francis, né? Como você aborda a comunicação financeira com os stakeholders para garantir a transparência e confiança? Bom, legal. Né, como eu falei, assim, o papel de comunicação do CFO ele é importante, né? E é uma competência demandada. E essa comunicação para todos os stakeholders, para dentro da empresa, né, para os funcionários, para os pares, para o conselho, para o mercado. Então, assim, o papel dele ele é muito importante, né? E como é que aborda isso? Assim, tem que ter, no caso do conselho, você tem que definir lá o padrão de informações que são reportadas para o conselho. Isso, em geral, assim, tem lá os rituais já, os conselhos, né, que podem ser trimestrais, mensais, anuais, vai depender de cada uma das empresas. No meu caso, né, a gente tem reunião do conselho mensal, então todo mês tem um pacote já de informações que são reportadas para o conselho. Além disso, tem os temas que são de decisão, que são já de alçada do conselho, que também são levados para a decisão do conselho, né, quando existem, obviamente, essas decisões atreladas. Lá também, no meu caso, assim, a gente combinou um pacote de informações que o conselho, a gente implantou lá uma série de KPIs, né, pelo Power BI, que também o conselho recebe esse painel diariamente. Que isso, assim, para mim, assim, acho que funciona muito bem, que reduz ali o ruído de informações, né? As informações que a gente está bebendo ali no dia a dia dentro da companhia, eles também, o conselho também está usufruindo e tendo o acesso à mesma informação. Isso reduz bastante, assim, a simetria de informações. E, obviamente, está atuando ali no pilar da transparência, né? Para o mercado, né, também vai depender o tipo de empresa. Tem as empresas abertas, que têm as suas obrigações trimestrais de reporte para o mercado. Já trabalhei em empresas que têm esse perfil, né, então eu tinha lá o meu pacote de obrigações trimestrais. E, assim, a minha cabeça sempre de transparência máxima, né, e o mercado ele tem que ter... não pode privilegiar um em relação ao outro, né? O mercado ele tem que ter as informações padronizadas. Então, assim, eu tinha uma interação lá com os analistas de mercado que cobriam a empresa que eu trabalhava. Eu tomava muito cuidado, assim, de passar a mesma informação para todos, né? Isso é condição fundamental dentro de uma boa governança. Na empresa que eu trabalho hoje, ela tem publicações que são semestrais, então também a gente reporta os demonstrativos financeiros no padrão exigido pelo Banco Central, né?
apesar de não ter investidores, então nesse caso eu não estou atendendo investidores, mas é uma obrigação sim, de transparência que a companhia tem com o mercado. Então, o como age com transparência é com transparência. Eu acho que é isso, é ter na cabeça assim, que você precisa, de fato, prestar as informações, seguindo legislação, seguindo boas práticas de mercado e boas práticas de governança. Perfeito. E agora, só seguindo na esteira da tecnologia, a próxima pergunta, né, para o Leandro, né, que vem lá do nosso pessoal no chat. Vocês estão incorporando as novas tecnologias de inteligência artificial nas atividades de finança e nas operações de planejamento financeiro? Como está a digitalização nas suas empresas? Sim, a gente está até na linha do que eu comentei agora há pouco do RP, a gente tem uma equipe interna de desenvolvimento, então hoje a gente está desenvolvendo o nosso próprio CRM e o próprio ERP, e a gente usa assim, alguns agentes de inteligência artificial para fazer alguns trabalhos de interligação assim, das partes, enfim, até substituição de algumas atividades que eram executadas por humanos. Então, vou dar exemplos. Hoje, a gente, até pouco tempo atrás, tinha uma pessoa que realizava o nosso faturamento. Então, você tinha que ter um humano que todo dia entrava lá e puxava quais eram os contratos que deveriam ser faturados naquele dia, né, para poder gerar uma fatura, seja aí um boleto bancário e tal, e mandar para o cliente, para que o cliente recebesse esse boleto e realizasse o pagamento. Hoje o nosso próprio sistema faz isso automaticamente. Então ele mesmo fatura, ele mesmo integrado no banco, gera o boleto, dispara o e-mail para o cliente. Quando o cliente paga, o próprio sistema conectado ao banco, e aí é um algoritmo, identifica aquele pagamento, faz a baixa no título e já conecta, como o nosso ERP hoje ele não tem dentro dele um módulo contábil, né, a parte de finanças ali, de tesouraria, está conectada através também de um algoritmo com o sistema de contabilidade, e essa informação já vai também alimentar a contabilidade. Então, tudo isso a gente usa aí, algoritmos, usa inteligência artificial para criar junto com os nossos desenvolvedores. Para nós está sendo uma experiência boa no sentido de que não está tendo um trauma dentro da empresa, a coisa está sendo implementada de forma faseada. A gente está investindo, né, nessa equipe, que tem um custo elevado, mas está sendo uma boa experiência. Fora isso, a gente usa muito, a gente tem lá na empresa a assinatura, por exemplo, do ChatGPT pago, e para todas as nossas decisões a gente testa bastante elas no ChatGPT e outras inteligências artificiais também, mas utilizamos bastante, sim. Perfeito. Bom, agora a gente não tem mais perguntas, né? Tem um quadro, né, que a gente faz, né, para quem nunca assistiu, né, o nosso talk show aqui, a gente tem um quadro que a gente entra com umas brincadeiras aqui com os nossos convidados, né? E a brincadeira de hoje é decisão em 60 segundos. Aí. Não pode errar. Então, cada CFO aqui, ele vai receber uma carta com uma situação problema, né? Reais ou hipotéticos, né? E tem 60 segundos aí para apresentar uma solução resumida. Legal? Vamos lá? Bom, vou passar a primeira situação, então, para os dois. O mercado mudou abruptamente, vamos dizer, como uma nova pandemia, não é? E o planejamento estratégico está defasado, o orçamento está defasado. Como vocês reagem em 48 horas? Já respondo ou tem 60 segundos? Bom, assim, acho que a primeira coisa é proteger o caixa, né? Então, você precisa ter caixa ali enfim, achar maneiras de proteger seu caixa, seja faturando antecipadamente, seja procurando receber de clientes de forma antecipada. Eu tive até esses dias o exemplo de uma empresa que, na época do congelamento das contas, como era uma empresa de exportação, recorreu muito aos clientes estrangeiros para poder antecipar
caixa, né, e ter ali dinheiro para poder primeiro pagar a folha, depois pagar os impostos e assim por diante. Então, encontrar maneiras, né, reunir o time, encontrar maneiras de proteger o caixa, seja maximizando a entrada, seja minimizando a saída. Então, acho que a minha primeira reação é essa, né? Como segunda reação, é encontrar uma maneira de pivotar o modelo de negócios, né? Se aquele modelo de negócios não está mais parando em pé, então provavelmente você vai ter que encontrar uma forma de fazer isso, né? Eu tenho como exemplo quando a gente adquiriu uma empresa que era focada em vendas e que estava consumindo muito capital de giro, e a gente pivotou rapidamente o modelo de negócios. Ao invés de usar o estoque para vender, a gente começou a alocar o estoque e alongamos, obviamente, o nosso ciclo de recebimento, mas foi algo assim que foi uma lacuna de mercado que a gente identificou e que deu bastante certo. Então, apoiar em dados, né, em análise e procurar maneiras de pivotar o modelo de negócios. Acho que é algo por aí, assim, uma reação mais rápida. Poxa, fica difícil competir. Tirou todas aqui as opções, né? Vamos lá. Trazer alguns... Bom, primeiro, fundamental, né? Acho que proteger o caixa, esse daqui estava na ponta da língua. Esse daí é essencial, né? Assim, a resiliência da empresa, ela está ali no colchão de liquidez que ela tem, né? Então, esse é fundamental. E quando a gente fala, assim, é o exemplo que a gente olhou, assim, por exemplo, muitas lojas de varejo, né? Que elas tinham ali lojas vazias, pagando aluguel. O que é a primeira coisa que faz? Poxa, rediscute contratos de aluguel, né? Isso é uma forma de proteger caixa. O pivotar o modelo de negócio, vou usar o exemplo dos restaurantes aqui, né? O restaurante, todo mundo migrou mais rápido ou menos rápido, mas para o modelo de entrega para o delivery, né? Então, isso é um exemplo assim, de pivotar o negócio. Você tinha ali o modelo já institucionalizado, que as pessoas indo até o restaurante, todo mundo teve que se adaptar, né, para esse novo modelo. Acho que outras questões, olhar outras oportunidades correlatas, né, ao negócio também acaba acontecendo. Então, assim, vou usar o exemplo aqui por exemplo, das farmácias, né? As farmácias talvez não tava mais vendendo ali o produto de higiene, os produtos assim de maquiagem, essas coisas, mas estava vendendo álcool gel pra caramba, né? Então você direciona esforços para aquilo que vai trazer mais resultado e, obviamente, ajuda a resiliência do negócio, né? Agir rápido, isso é fundamental. Então, mapear todo esse mercado, quais são as oportunidades de fazer diferente, o que nesse modelo atual não vai funcionar e parar de fazer, são questões fundamentais. Excelente. Agora eu vou para a segunda situação. Vou começar com você, viu, Francis? Então, a empresa precisa captar recursos, mas o cenário de crédito está desfavorável. Qual abordagem você utiliza? Bom, eu poderia falar contratar consórcio, mas eu vou estar jogando aqui para o meu lado, mas é um pouco nessa linha assim, de olhar fontes alternativas, né? Assim, se o mercado de crédito ele está desfavorável, assim, que são fontes alternativas, né? De obtenção de recursos. Então, você tem o mercado bancário ele está fechado, você tem mercado de capitais. Obviamente, esse mercado de capitais não é uma questão que você movimenta muito rápido, mas pensando assim numa empresa de pequeno porte, né, ela pode procurar alianças, vender parte do negócio dela, é um jeito de captar recurso para continuar fazendo, para fomentar o negócio, né? Então, olhar oportunidades de M&A, isso também acaba acontecendo muito, né? Então, você precisa ali, às vezes, não só do dinheiro, mas você precisa de uma competência de alguém que já saiba, que já passou por aqueles problemas e que saiba conduzir aquele negócio, né? O M&A não é só o M&A de dinheiro, tem o M&A também muito ligado assim, ao investidor estratégico, né? Que vai aportar conhecimento àquele negócio.
então menos de 60 segundos é isso que eu procuraria aqui fazer. Eu acho que a linha do Francis é uma linha boa, acho que eu faria isso também, mas talvez eu acho que explorar um pouco mais dentro do mercado de crédito em si. Eu sei que o cenário é um cenário que está desfavorável, mas assim, essa questão de trabalhar relacionamento com stakeholder-chave é algo que, na minha visão, o CFO tem que estar constantemente fazendo, sabe? Então, mesmo quando você não precisa de uma dívida, você tem que estar se relacionando com os bancos, com os diversos bancos, você tem que estar se relacionando com os credores, por exemplo, fundos de crédito, ou com créditos alternativos, porque não necessariamente você precisa buscar crédito num banco ou num fundo, você pode estruturar crédito com family offices ou eventualmente, dependendo do tamanho do crédito, né, e numa ótica de empresas pequenas, médias, com family and friends. Então, ter sempre estruturas alternativas de crédito para poder tirar do bolso no momento ali que você tem um estresse de liquidez ou depende da situação, se é uma combinação de estresse de liquidez e insolvência. Então, depende um pouco da situação. Acho que esse é o primeiro ponto, explorar bastante os diversos tiers dentro do mercado de crédito. Acho que o segundo passo, assim, de olhar para oportunidades de M&A numa ótica de venda, né? Então, quais são os seus ativos de mais baixo retorno e que tem menor alinhamento com a tua estratégia de longo prazo? Porque, eventualmente, para você aquilo não é core business, mas pode ser para outra empresa. Então, para você captar recursos, se desfazendo de parte dos seus ativos que não vão impactar na construção do teu negócio de longo prazo, pode ser também uma boa alternativa. Uma terceira fonte de liquidez é, eventualmente, procurar, como eu falei anteriormente, antecipar recebíveis, né? Então, ou vender parte dos teus recebíveis aí para entidades que tenham interesse, sejam bancos, sejam fundos, o que for, ou mesmo, e aí volta na questão da importância do relacionamento com o stakeholder e de você sempre tratar bem os seus parceiros, de antecipar recebíveis dos seus clientes, porque às vezes você está num ciclo negativo, mas o teu cliente pode estar dentro de um ciclo positivo, e no momento que ele te ajuda, em outro momento você pode ajudar ele. Então, esse negócio de relacionamento com os parceiros-chave acho que é também bastante relevante. Então, acho que eu iria por esses três pilares. E aí, a última situação, para a gente fechar com chave de ouro, um ponto que a gente abordou ao longo de várias questões, né, de hoje, é a questão do talento. Então, a gente tem a situação que o CEO quer cortar custos, mas sem perder talentos. E aí, como que vocês estruturam essa decisão? Vou começar com o Fran. O CEO quer cortar custos e não podemos perder talentos, né? Então, assim, acho que a primeira questão se a empresa não tem mapeado, ela tem que fazer rápido, então, esse mapeamento de quais são os talentos chaves, né? Quais são as pessoas essenciais para o negócio. Obviamente, sim, no movimento de corte de custo, ele gera, mesmo as pessoas que permanecem na companhia, você gera uma instabilidade, né? Então, você gera aquela preocupação do ambiente turbulento. Então, ter mecanismos que amarrem, né, assim, de incentivos financeiros, pode ser um pouco contraditório, porque a gente está falando em cortar custo e eu estou falando aqui de incentivos financeiros, mas existem incentivos financeiros que são de longo prazo, não necessariamente se amarra a pessoa com remuneração de curto prazo, né? Então, hoje tem stock option, né? Tem uma série de incentivos de longo prazo que podem ser disponibilizados nesse momento, né? O que eu vejo também nesse momento, ela é uma grande oportunidade, eu já passei por isso, né? De pegar de potenciais, né, pessoas que estão num nível abaixo e serem desenvolvidas para crescer na empresa. Então, identificar esses talentos, potenciais talentos e montar um plano de desenvolvimento para eles, eu também considero que é uma questão muito importante num cenário como esse, né? Entendi aqui que a gente quer cortar custo de pessoas, né? Por isso que a gente está preocupado com talentos. Então, eu acho que assim, o ambiente tem que ser meritocrático, a gente tem que criar
um ambiente onde a performance consiga ser medida com menos subjetividade, então criar um mecanismo de avaliação de performance acho que é bastante relevante, né? Porque senão começa aquela disputa de eu fiz mais, eu entreguei mais, e aí assim as coisas têm que ser claras. Então, primeiro deixar claro o que a gente está medindo e como a gente está medindo, e com um processo para fazer isso, com calibração e coisas assim. Estruturar um plano de carreira, né, para que as pessoas entendam que quem entregar performance dentro daquele mecanismo de avaliação vai ter um caminho mais bem definido e mais rápido para trilhar dentro da organização. Eu acho que a questão de clima e cultura também é bastante relevante. Eu tenho na minha equipe 3 estagiários, 2 da GV e um da Poli. Faz tempo que estou tentando contratar um da FEA, mas acho que aqui está todo mundo empregado, não estou conseguindo. E, e assim, a gente na equipe de análise trabalha num ambiente bastante horizontal, então o clima acho que é bastante importante. A gente trabalha quase como se fosse uma fraternidade, assim, e isso aí dá resiliência no longo prazo. Eu não gosto muito de estrutura muito verticalizada, prefiro uma abordagem horizontal. Agora, por último, e o mais importante, e é onde eu sempre me motivei bastante, é onde eu enxergo que as pessoas se motivam, é no incentivo no médio e longo prazo. Então, por exemplo, esses 3 estagiários que eu citei para vocês, eles têm equity assim dentro da empresa. Então, eventualmente ele está trocando uma remuneração de curto prazo e eu consigo manter o custo da empresa mais controlado, porque eu estou competindo com o JP Morgan, com o Goldman Sachs, com a Faria Lima toda, e eu estou localizado lá na Zona Leste, na PEN. Então, eu sou muito menos atraente, e eu estou competindo com uma remuneração de 200, 300, 400 mil reais por ano, e eu não consigo pagar isso. Mas eu consigo prometer que se a gente der certo, e se ele trabalhar e entregar, ele vai ficar milionário. Então, assim, ter a remuneração adequada no longo prazo, eu acho que é o mais importante, e o sujeito enxergar que o trabalho dele, a construção de valor que ele está construindo para o acionista, um pedaço relevante vai ficar para ele. Agradecemos, né, a participação e as falas, né, dos nossos 2 convidados. Antes de seguir para o encerramento, né, que o professor Anderson vai conduzir, a gente tem, né, normalmente o sorteio de um exemplar do livro que eu escrevi com o professor Anderson, que trata sobre gestão de desempenho. Para, né, a plateia que está participando remotamente, a gente vai privilegiar quem fez a primeira pergunta, que é a Karine, né, Karina Santos. Então, depois a equipe da FPK vai entrar em contato para fazer o envio do exemplar para você. E aqui, né, a gente vai utilizar também o mesmo critério. Então, quem fez a primeira pergunta, né, aqui para os nossos convidados, é quem vai ser agraciado aí com o livro. Eu lembro, pode deixar. Muito bem. A gente vai chegando então no encerramento do evento. Eu gostaria de inicialmente agradecer aqui aos nossos 2 convidados, né, o Leandro e o Francis, pela oportunidade de estarem aqui presentes junto com a gente num dia, né, de chuva, né, de virem e poderem compartilhar aí as experiências que eles têm, não é, profissionais nessa atuação financeira, né? Então, fico bastante grato aos 2. Agradecer também aqui a presença, não é, do público, tanto presencialmente quanto o público remoto. Esse é o último evento que a gente realiza esse ano, e próximo ano a gente pretende retomar no mesmo modelo, né, com sessões remotas e também com esse evento presencial ao final do ano. Então, sintam-se sempre convidados, convidadas a participar. Muito obrigado a todos, todas. Até a próxima.